Vamos resolver mais um problema, então, envolvendo aí a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado. Dessa vez o enunciado nos diz que uma configuração de cilindro-pistão contém 1 kg de água a 20 graus Celsius com volume de 0,1 metros cúbicos, conforme mostrado na figura. Inicialmente, o pistão repousa em alguns batentes com a superfície superior aberta para a atmosférica, P0, de modo que a pressão de 1400 kPa é necessária para levantá-lo. Repete, a que temperatura a amônia deve ser aquecida para levar o pistão? Se a amônia for aquecida até o estado de vapor saturado, encontra a temperatura final, o volume e a transferência de calor. Okay? Então, para a gente obter o ponto, o estado termodinâmico em que a amônia vai conseguir elevar o pistão, nós vamos precisar de duas propriedades termodinâmicas. A primeira propriedade já foi dada, que é 1400, e a segunda é o volume específico. A gente tem 1 kg de amônia em 1 metro cúbico. Então, nosso volume específico é o volume dividido pela massa. O volume é 0,1 e a massa é 1. Isso nos dá 0,1 metros cúbicos por quilograma. Okay? Então, nós vamos precisar, para responder a primeira pergunta, que é qual temperatura a amônia deve ser aquecida, encontrar um ponto na tabela para termodinâmica onde a gente tenha um volume de 0,1 metros cúbicos por quilograma e 1400 kPa, uma vez que no momento em que a temperatura da amônia está quente o suficiente, que ela começa a levar o pistão, o volume se conserva e a massa se conserva, então o volume específico permanece o mesmo. Se a gente olhar na nossa tabela da amônia, nós vamos obter então amônia. Vou pegar então a tabela da amônia superaquecida. Então, tabela B22, amônia superaquecida. Temos então a pressão de 1400 kPa. Se a gente procurar aqui então um volume específico que tenha seja 0,1 metros cúbicos por quilograma, não vou encontrar. Nós vamos ter que interpolar aqui entre 50 e 60 para descobrir qual será a temperatura. Então, nós temos esses dois dados aqui para fazer a nossa interpolação. 0,99, 0,09942 e 50. Depois nós temos ponto 104,23 e 60. Nós queremos então um volume de 0,1. Isso nos dá então 51,2. Então essa é a temperatura necessária para levar o pistão. Temperatura necessária para elevação é 51,2 graus Celsius, ok? Bom, ele fala então que a gente vai aquecer agora a amônia até o estado de vapor saturado. Então, nós teremos agora ainda, se a gente olhar o vapor saturado a 1400 kPa, nós temos um volume menor do que o volume que a gente tem no momento onde que o pistão começa a ser elevado. Então, nosso processo vai se aquecer até o estado de vapor superaquecido, porém, ele não vai iniciar a elevação do pistão. Então, para a gente descobrir nosso ponto final agora, nós vamos precisar, então, ir na tabela da amônia saturada e procurar nessa tabela uma linha onde a gente tenha um volume do vapor saturado, o VV, de 0,01. Isso vai nos dar, então, um estado próximo aqui entre 30 e 35 graus Celsius. 30 a gente tem um volume um pouco maior do que
0,1 e 35 um volume um pouquinho menor, né? Então, vamos então interpolar para a gente obter a nossa temperatura final, que é o primeiro ponto que ele pediu. Para a temperatura, então, vamos entrar com 0,1199 e 30. Depois vamos entrar com 0,09567, 35. Quero saber para 0,1 quanto que é a temperatura. Então, nossa temperatura é 33,54. Então, temos aí 33,54. Bom, em seguida ele vai perguntar para a gente a transferência de calor, né? Para a gente obter a transferência de calor, nós vamos precisar então lançar a mão da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é variação de energia interna, é o calor menos o trabalho. Neste caso aqui, como a gente vai aquecer a amônia e não vai ser suficientemente aquecida para levar o pistão, nós vamos parar aqui em 33,54, né? Esse aqui é um processo a volume constante. Um processo a volume constante, o trabalho igual a zero. Então, nosso calor vai ser só a diferença de entalpias, né? A nossa entalpia final é diferenças de energia interna. Nossa energia interna final, a gente obtém da mesma maneira que a gente obteve a temperatura, por interpolação. Então, temos ali 0,11049 e uma energia interna de 1.337,4, que é o UV. Depois eu tenho 0,09567 e uma energia interna de 1.339,4. Para 0,1, nosso valor então de energia interna é 1.338,8. Nosso U2 igual a 1.338,8 kJ por quilograma. E eu preciso agora do U1 para a gente poder calcular a nosso calor, correto? Para mim descobrir o U1, ele falou que a gente está inicialmente com 20 graus e a gente já encontrou que a gente tem um volume específico de 0,1 metros cúbicos por quilograma. Então, a 20 graus, se a gente olhar, o volume do vapor é 0,14922 e o volume do líquido é 0,01638. Então, esse ponto aqui de 0,01 está exatamente entre esses dois pontos do vapor saturado e do líquido saturado. Então, a gente vai ter que calcular as nossas propriedades através do título, né? Então, nosso título o X1 vai ser igual o V1 menos o VL dividido pelo VLV. Isso tudo obtido aqui a 20 graus. Nosso V1 é 0,1. Meu VL a 20 graus vale 0,001638. E o meu VLV vale 0,147,58. Então, o meu X1 vai dar 0,666. Podemos, então, com esse título, calcular quanto que vale a nossa energia interna. Nossa energia interna, né? Então, o 1 vai ser igual ao L mais o título
vezes o ULV. A 20 graus a gente tem que o L vale 272,89. E o LV vale 1059,3. Obtemos então uma energia interna de 978,39 kJ por quilograma. Então a gente pode calcular agora nosso calor. O calor então vai ser a massa vezes a variação da energia interna específica. Então o calor vai ser 1 kg vezes 1338,8 menos 978,39 kJ por quilograma. Nós podemos então cortar o quilograma com o quilograma. Obtemos nosso calor aí em quilojoules. Isso nos dá, então, 360,41. Então, esse é o nosso calor. O calor ser positivo faz todo sentido físico, né? Calor positivo quer dizer que eu estou adicionando calor. E como a gente sabe que a amônia saiu de 20 para 33,54 graus Celsius, a gente tem, então, a nossa temperatura sendo aquecida. Além disso, ele perguntou para a gente qual que é o volume final. O volume final ele vai ser igual ao volume inicial, uma vez que a gente não vai aquecer suficientemente a amônia para ela levar o pistão. Ok? Então até a próxima.